Olá pessoal, eu sou o Lucas Salvoni, um dos sócios da área tributária do Educacione. Sejam bem-vindos a mais um Tax Talks. Hoje eu estou com um dos sócios aqui da área, Rafael Vega, para a gente tentar passar para vocês um panorama prático do que significou a decisão do STF na semana passada, que relativizou a coisa julgada. O que significa isso para os contribuintes? Começo aqui. Vega, primeiras impressões, do que a gente está falando? Explica ao pessoal o que é a tal da relativização. Basicamente, em 2007, o STF definiu que a CSL era constitucional. O problema é que antes disso a gente tinha algumas empresas que tinham decisões individuais, transitadas em julgado, que definiam que ela era inconstitucional. Isso valia só para aqueles contribuintes. O problema, então, é que eu passei a ter dois mundos jurídicos. Eu passei a ter a CSL, que era constitucional e devida para todos os contribuintes, e eu tinha algumas empresas que tinham decisões específicas para não pagar a CSL. O que aconteceu, então, é que só agora, recentemente, o STF disse que o precedente vale mais do que a coisa julgada individual. Então, ou seja, para aqueles contribuintes que tinham decisões transitadas em julgado, a favor deles para não pagar, eles vão ter que pagar o tributo. Ótimo, Vega. Mas então a gente está numa situação em que a uniformização da jurisprudência é tida como um valor superior ao trânsito em julgado de um contribuinte específico. Mas quanto é que isso expõe os contribuintes a passivos do passado? Muitos falam em modulação. Significa que eu, empresa, posso ter um grande problema do passado que eu estou carregando? O ponto principal levantado pelo STF é uma questão de isonomia, ou seja, de uma forma que todos os contribuintes sejam tratados iguais, de uma forma a trazer justiça para o sistema. Mas o problema que a gente tem aqui é uma questão de linha temporal, linha do tempo. Então o que acontece? A decisão vai ter efeitos futuros e vai ter efeitos passados. Para o futuro, sem dúvida que os efeitos estão mais claros. E eu vou ter uma situação talvez trazendo um maior equilíbrio concorrencial entre algumas empresas, para que todos paguem o mesmo imposto. E eu vou ter algumas implicações para fins de M&A, algumas empresas foram compradas, que elas podem ter valuations ou algumas alterações do tipo. Mas o problema principal está para o passado. Porque o que aconteceu foi que o STF, o julgamento não está totalmente completo, pode ter ainda mudança da decisão via várias declaração, mas o ponto é que o STF disse que vai ser respeitada a anterioridade. Isso quer dizer o seguinte, que se no futuro for fixado um novo precedente estabelecendo algum marco, alguma decisão importante em matéria tributária, isso só vai valer para as decisões transitadas de julgado em contrário a partir do precedente. Então, se eu tenho uma decisão de não pagar um imposto, vem um novo precedente que fala que eu tenho que pagar, essa minha decisão transitada em julgado, ela vai deixar de valer para o futuro. O problema é que eu tenho precedentes que já foram fixados, especialmente com relação à CSL coisa julgado, a CSL. Então, o que acontece é que eu posso ter uma retroatividade desses efeitos dessa decisão de hoje. Então, esse precedente da CSL, ele é de 2007, ou seja, em tese, a Receita poderia voltar a cobrar tributos sobre o passado. Para esse ponto do passado, o STF entendeu, até agora, não modular os efeitos da decisão, dando ênfase à decisão do STF de 2007. Então a gente, sim, respondendo a sua pergunta, a gente pode ter sim esqueletos no armário, coisas que podem não estar em balanço e assim por diante. Maravilha, Vega. E a pergunta que não quer calar, que esqueletos são esses? Quais teses você acha que podem representar passivos para o passado e que não necessariamente estão registrados nos balanços das empresas, entrando aí no tema da moda, que são balanços quebrados também? Os esqueletos no armário, no final, são decisões individuais que as empresas têm, que são contrárias a precedentes que já existem. Então, a empresa pode ter uma decisão transitada jogada a favor dela e não saber que realmente amanhã vai acordar e vai ter que fazer um levantamento de quanto que ela pode dever. Temas individuais, a gente tem uma série deles, mas acho que os principais, o que mais tem se falado é a CSL, né, coisa julgada, mas a gente gostaria de destacar dois em especial, que são alguns temas previdenciários e, em especial, o IPI revenda. Ou seja, o IPI incidente quando eu tenho uma importação e uma seguida revenda desse produto acabado no mercado nacional. Eu acho que aqui, puxando o ponto do Vega, o IPI revenda é um ponto de atenção, tá, pessoal? O IPI revenda não é só um tema de trading, não é só um tema de importador, é um tema que afeta as varejistas também. Todo mundo que importou produtos do exterior e que usou a tese da não incidência do IPI na revenda do produto importado e se beneficiou nos últimos anos, está numa situação que pode gerar um passivo para o passado. Tá? Está, eu diria, no leque dos piores cenários do quadro da reversão do Supremo. Tá? Isso número 1. E aí vamos lá.
Para o futuro, o que a gente tem recomendado para os nossos clientes? O que a gente recomenda para os gestores? Tá? Entender dentro do seu espectro de processos o que tem que pode ser afetado pela coisa julgada, tá? O que você tem de processo que já mudou, em relação aos quais o Supremo já mudou de opinião, número 1. Número 2, entender da sua atividade o que fundamentalmente lastreia a sua atividade do ponto de vista fiscal. Então eu tenho uma atividade que é altamente dependente de um benefício fiscal que, por sua vez, tem uma pegada ruim já definida pelo Supremo, ponto de atenção. Tá? E número 3, que é um passo curioso, é acompanhar as decisões do Supremo do futuro, porque agora o Supremo faz norma. Então a gente precisa agora acompanhar, assim como a gente acompanha qualquer DO. Manteremos vocês informados. Muito obrigado pelo Tax Talks. Um pouco mais longo que o normal, mas importante.